Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. Parece que hoje eu comi um pirarucu. Estou com sede o dia todo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, manter uma vida de espiritualidade renovada não é fácil. Manter o fogo aceso no coração, na caminhada, não é fácil. Nós encontramos muitos desafios. Enxergamos muitas coisas acontecendo, que é biblicamente. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve para Timóteo, mostrando essa visão de uma vida de renovo. Aqui entra várias ministrações com vários temas. Questão de chamado, a questão de vida ministerial. Mas uma coisa que eu quero focar aqui é uma vida que se importa em se renovar. Alguém preocupado com a sua vida espiritual. Uma pessoa preocupada com a sua vida espiritual, ele sempre vai estar atento para não se esfriar. Por quê? Como domingo passado eu ministrei, foi domingo passado, eu falei sobre a volta de Jesus. Então a qualquer momento Jesus pode voltar, chegar, e a minha vida, ela tem que estar sempre viva. A vida espiritual tem que estar viva. Eu não posso dormir no ponto. Se eu dormir no ponto, vai vir, Jesus vai voltar, a igreja vai subir, e eu vou ficar chupando o dedo. Não posso. Eu tenho que estar atento a todo momento com o que está mais acontecendo. Ensinos diabólicos têm surgido. Ensinos, doutrinas diabólicas que têm levado as pessoas a ficar com a mente cauterizada. Pessoas que pregaram já o evangelho de forma tão intensa, pregando o evangelho dizendo que está disposto a morrer pelo evangelho. Hoje já não tem mais essa disposição. Pessoas que acreditavam tanto no que pregavam, que hoje estão despregando aquilo que um dia pregou. Não há mais aquele contato, ou seja, uma vida incomodada com o pecado, e sim uma vida acomodada, uma vida despreocupada. O que entra é que muitas pessoas falam: não, isso não tem nada a ver. Não há mais aquela, não estou dizendo que não existe aqui, irmão, na igreja. Vamos falar, não há, é no sentido, contexto geral. Está difícil de ver aquele nível de reverência. A reverência com a pessoa de Jesus. Meu Deus, eu me lembro que quando eu era mais novo, rapaz, para subir no púlpito, existia um nível de reverência. Hoje está nem mais aí o negócio. E aí, Paulo está dizendo: Timóteo, você está exercendo um ministério de muita responsabilidade. Um ministério que não é só você, mas é conduzindo outros. E quando nós servimos a Jesus, automaticamente outras pessoas vão estar nos lendo e vão estar nos enxergando. O Wagner pregava do quarta-feira passada, ele falava: irmãos, sempre as pessoas vão estar nos lendo. Nós somos um livro aberto, um livro que as pessoas estão nos lendo. E existem várias etapas de capítulo. E cada leitura
leitura que as pessoas vão fazendo de mim e de você, as pessoas vão ficando interessantes, ou vão tirando, ou vão ficando sem interesse no que é servir Jesus. Ou eu chamo a atenção das pessoas com a minha vida, ou eu vou dispersar as pessoas. Então Paulo está sendo orientado a Timóteo para que renove a sua vida, e renovar como? Na prática do Evangelho, combatendo tudo aquilo que pode parar uma vida de renovo, na caminhada com Deus, para que eu possa priorizar o chamado. Então é por isso que quando você aceita Jesus, parece não, o inferno inteiro se levanta contra você. Fuxico que não existia, passa a existir. Vizinho que não gostava de ti, que te amava, passa a te odiar. Todo mundo te tratava bem onde você trabalha, hoje as pessoas nem tchum para ti. Quero te falar que você está no caminho certo. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que incomoda quem não está na revelação, mas transforma quem está caminhando e obedecendo a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo ao jovem Timóteo, mantenha a tua vida renovada, mantenha a tua vida no fogo. Uma vida de fogo, irmãos, é diferente. Uma vida de fogo, o negócio está difícil na casa dele, mas ele está incendiado pelo Espírito. Ele começa a ver coisas que ninguém está vendo, mas ele está vendo. Não sei se você sabe, nós estamos em quê? Em semana de consagração. Você vê que o culto já mudou. O culto de quarta-feira foi um pipoco. As coisas mudam. Só é nós começarmos a entrar em consagração como igreja, o negócio começa a mudar. Mas muita perseguição existe, mas o fato de estar em consagração muda a nossa vida espiritual. Aí Paulo está dizendo, Timóteo, precisa renovar a tua vida. Se eu não renovar a minha vida, o que eu faço para Jesus, vou cansar. Se eu renovo a minha vida, o que eu faço para Jesus, eu vou descansar fazendo. Posso ouvir um amém, gente, em nome de Jesus? Ou seja, eu não canso cantando, eu não canso de pregar, eu não canso de cultuar, eu descanso fazendo, porque eu sou renovado. 1 Timóteo 4, eu convido você, e eu passei para a liderança, ler esse texto aqui, meditar nesse texto. Se você for analisar esse texto profundamente, você vai entender que o que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Olha aqui 1 Timóteo 4,6, fala, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Com as palavras do quê? E da boa doutrina que tens seguido. Aí ele fala, com isso, se eu estou sendo criado com a palavra da fé, que alimenta a minha fé, eu vou rejeitar o que impede a minha fé, que é o versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, treina o teu espírito. Treina a tua vida espiritual. Treina a tua musculatura espiritual. E quando começamos a treinar nossa musculatura espiritual, tudo começa a doer. Quem não é acostumado a fazer academia, quando vai para a academia, ele começa a fazer assim, ó. Quando ele termina de fazer, ele sai bem assim, ó. Todo dolorido, porque ele não é acostumado a fazer. É sério. Quem não é acostumado a orar, ele começa a orar, ele se perde orando. Daqui a pouco ele está abençoando Jesus, ele não está acostumado. Até pegar o ritmo. Quem não é acostumado a adorar num culto como esse, fala, só tem doido aqui, um grito para cá. Isso é doido, de doido. Porque não está entendendo ainda. Mas quem está acostumado, quanto mais ele faz, mais ele se fortalece. Ele alimenta o espírito dele. Ou seja, na vida renovada, irmãos, não tem envelhecimento, só tem renovo do espírito. Não existe.
aposentadoria na vida espiritual. É o seguinte, pastor, chegou meu tempo, vou me aposentar espiritualmente. Não existe. O teu dente está caindo, mas tu está renovado. Aleluia. Tu está de bengala, mas quando você abre a boca, Jesus conhece que existe alguém renovado na terra. O negócio pega. Aqui está um homem experiente falando para um jovem, cheio de vontade para viver, cheio de garra. Para isso, Paulo está orientando: Timóteo, não deixe a tua vida cair na mermice. Irmãos, a vida espiritual, ela não pode cair na mermice. A vida espiritual é algo espontâneo. Irmãos, eu estou orando para fazer algumas coisas aqui na igreja, que eu estou orando para Deus confirmar. Mas eu sei que muita gente vai me chamar de doido. Eu sei disso. E Deus confirmar, porque a gente nós queremos na mermice, quer ver? Vem para o culto domingo, abre o louvor, oferta, pregação. A gente sai do culto bacana. Às vezes Deus quer mudar algumas coisas. A dinâmica do culto Deus quer mudar. Só que às vezes nós caímos da mermice. Mas quem vive uma vida de renovação, ele não cai na mermice. Ele vive uma vida em novidade. Uma vida que ele cria ambiente. Eu profetizo que aonde você chegar, você vai criar ambientes de renovo em nome de Jesus. Até no velório vai virar festa em nome de Jesus. Por quê? Porque nós carregamos a alegria do Espírito. Mas nesses 2 versículos que nós lemos, o que apresentamos, o que aprendemos? Quando ele fala aqui, ele inicia o versículo aqui. O que eu aprendo primeiramente, irmãos? Que vida renovada, ela precisa ter uma mentalidade organizada. Alguém organizado na mente é alguém equilibrado. Alguém organizado na mente, como diz um ditado popular, ele não vai, a Maria vai com as outras. Eu gosto, deve ser isso. Não vai. Mas fulano está ali, por que eu não vou? Tem gente que não tem uma mentalidade organizada, equilibrada. Tem gente que não é focado mentalmente. Tem gente que é tão assim, desfocado mentalmente. Se ele está no culto aqui, ele está pensando na vaca que morreu lá no pasto lá. Está pensando, será que está cheio de formiga a boca dela já? Está morrendo, vou já lá. Está no culto. Ele está no culto pensando, rapaz, o talão de energia chegou, não sei se eu paguei, em pleno culto. Amém? Ele não consegue se concentrar, porque não tem uma mente organizada. A mente minha e sua, ela tem que ser constantemente organizada. Eu não sei se você gosta de casa desorganizada, onde a mesa é dentro do quarto, a cama é em cima do fogão. Se tu for numa casa dessa, tu vai falar o quê? Aqui mora quem? Um doido? Não. Por que a nossa vida às vezes é desorganizada? Às vezes estão amando, estão odiando, não tem uma organização. Então por isso que Paulo está falando para Timóteo, medita nessas coisas, medita, mentalidade, prende a tua atenção, foca internamente o que te organiza, internamente, medita no que traz benefício para a tua vida espiritual, medita no que te concentra em Deus. O nosso problema é que a gente tem dificuldade de meditar no que concentra em Deus. A gente medita em coisas que não edifica nada. Aí a pessoa sabe de alguém que falou dele, aí ele começa a pensar no que falou dele. Aí ele sabe de fulano que não gosta dele, ele começa a pensar no que não gosta dele. Ele medita em coisas que não edifica nada. Medita nestas coisas. Que coisas? Se você vai ver o texto, você vai ver, medita em todo tipo de situação que está surgindo e procura priorizar o que te organiza mentalmente. Irmãos, é a nossa mentalidade. Quando a Bíblia fala de coração aqui, está falando de mentalidade.
Alguém que tem uma mentalidade organizada, é uma mente frutífera. A mente dele é visionária. Olha só, uma pessoa que tem a mente focada no reino de Deus, quando ele vê uma pessoa, ele não vê uma pessoa qualquer. Ele vê uma geração inteira. Jesus usando essa pessoa. Quem está meditando nestas coisas, ele não se vê pequeno no reino de Deus. Ele se vê alguém sobrenatural no reino de Deus. Quem medita nestas coisas, ele não se apoia nas opiniões das pessoas. Ele se apega no que a palavra de Deus fala ao respeito dele. Mas uma mentalidade organizada me mantém focada a todo momento. Quem medita nessas coisas, quem medita no que traz organização na vida dele, ele se mantém focado a todo momento. A todo momento. A todo momento. Por isso que o Salmo 1:2 diz: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, ou seja, a todo momento. De manhã, de tarde e de noite. Existia uma canção muito no meu tempo. Eu quero Deus todo dia, no almoço, no jantar, não sei o que mais lá. A gente cantava bonitinho, mas na hora para viver é complicado. No almoço, no jantar, na madrugada, eu quero Deus. Mas para viver isso é complicado. Porque a gente quer viver Deus em alguns momentos. O negócio está pegando, aí eu quero Deus. Às vezes nós temos dificuldade de viver com Deus nos momentos também bons. Tem gente que se perde nos momentos bons. Tem gente que se perde também nos momentos ruins, porque não tem a mente focada. Se estou focado a todo momento, a minha mentalidade vai estar sendo sempre transformado. Alguém focado, irmãos, alguém que medita, ele não vai ter mentalidade pequena, ele vai ter uma mentalidade transformada, uma mentalidade expansiva. Assim como existem homens que é expansivo em negócio, assim também é o reino de Deus. O homem tem pessoas que tem a mentalidade de ser empresário. Ele não pensa pequeno. Ele chega num lugar desse que ele não pensa pequeno. Ele pensa grande. E aí ele expande o negócio dele. Ele expande de uma forma extraordinária. Assim também é no reino. Eu não posso pensar pequeno. Eu estou orando hoje 1 hora. Tenho que orar mais. Eu consegui fazer isso e tal. Não, eu não posso me conformar com os resultados. Eu tenho que crescer em cima de cada resultado. Posso ouvir amém, em nome de Jesus? Isso é uma mentalidade sendo sempre transformada. É alguém inconformado. Quem pensa pequeno, ele vai ser sempre conformado. Quem pensa em viver sempre crescendo, alguém crescente, ele vai viver sempre inconformado. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do vosso quê? Não é só Deus, irmãos. É o que eu sei, eu tenho que dar um passo do que eu sei, do meu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Para que eu possa viver um processo, eu tenho que ter mentalidade renovada e transformada. Aí eu vivo no processo. Agora entenda, a importância de manter mentalidade organizada e priorizar o reino de Deus, para que eu possa ser sempre alguém crescente e visível a todos. As pessoas têm que me ver como homem de Deus. Eu tenho que mostrar que eu sou um homem de Deus. Então tira esse linguajar que ninguém tem nada a ver com a tua vida. Tem sim. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que ser visto a todos, se eu sou um homem de Deus ou não. As pessoas têm que ver em mim realmente
progresso. Tem que ver em mim que eu estou sendo manifestado a todos. Estou sendo visto a todos. Eu tenho que estar num outdoor, visível, todo mundo vê a minha vida. E aqui, em realidade, não precisa muita coisa, que todo mundo sabe. Uma vez eu estava lá em casa, aí bateu um camarada lá, pá. O pastor está aí. Aí a vizinha gritou, ele está no banheiro. Eu falei, como é que ela viu que eu entrei no banheiro? Eu pensei, eu passei na janela, viu eu entrando, deve ser isso, só pode. Para tu ver o nível que somos sempre vistos. Você é visto em todo momento. E eu fico olhando algumas pessoas que aprovam e acho que ninguém vai saber. Aqui, realidade, logo aqui, irmãos, se tem um lugar para o cara ser crente, se chama realidade, o melhor lugar do mundo. O caba morar em realidade tem que ser bonito e macho. Caba frouxo não mora em realidade. Mas aqui eu vejo homens e mulheres cheios da glória de Deus. Me perguntaram, pastor, como é que o senhor consegue viver em realidade? Primeiro, porque eu sou homem, mano. Primeiro, sou homem porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu vivo lá. Porque eu creio, irmãos, que realidade, em nome de Jesus, ele vai ser um lugar, é um lugar abençoado, vai crescer em nome de Jesus. Para isso a igreja, ela precisa melhorar. Os pastores também precisam melhorar. E aí, olha aqui, irmãos, como Paulo está tão assim visível. Paulo não está dizendo, Timóteo, seja fiel para os seus da tua casa, não. Timóteo, procura ocupar a tua vida no que você está vivendo de meditar na palavra. E ocupa ela para que possa ser atingido a todos que te vê. Na padaria, no churrasco, no Ipixuna. Em todo lugar. No campo de futebol jogando bola. A todo lugar, irmão. A todo lugar estou te vendo. Se ele é crente ou não. É a todo lugar. Então é necessário pessoas me ver. Mas eu preciso estar com o coração ocupado na palavra. Para que o meu aproveitamento seja manifestado a todos. Então uma vida renovada, irmãos, ele vai ter um aproveitamento grandioso. Ou seja, ele vai ter bagagem para falar. Ele vai ter bagagem para chegar num lugar e as pessoas ouvir ele, porque é manifestado a todos. Ele vive ocupado com o reino de Deus. O seu coração está sendo liberto todo dia. Irmãos, você está ouvindo um camarada que está se libertando todo dia. Eu não estou pregando aqui dizendo que eu sou perfeito. Eu estou pregando aqui, eu estou procurando viver e crescer em cada desafio. Para isso, eu preciso ocupar o meu coração. Mas aí nós ocupamos o nosso coração em tanta coisinha. E aí o meu coração começa a me ocupar em coisinhas. E na palavra que me transforma, que abre a minha mente, que faz eu enxergar que sou filho de Deus, eu não ocupo meu coração. Mas quando eu ocupo meu coração, eu me liberto de mim mesmo. Eu vou me desprendendo de mim mesmo. Aí as pessoas vão ver que não é um Madison, é o outro Madison. O que aconteceu? Rapaz, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com o Júnior, rapaz? Ele mudou. Oh, glória! O que aconteceu? O que aconteceu com o irmão Gladys, que ele mudou diferente, rapaz? O que aconteceu com o Juan, que ele mudou? Aleluia! O que aconteceu? Aí o que aconteceu? É o coração ocupado na palavra. Não é o coração ocupado numa religião, é ocupado no reino de Deus. Ocupado na palavra, palavra que liberta. O que aconteceu com o irmão Kerverton, profeta do Senhor? Bebia todo, agora está bebendo do Espírito Santo. O que aconteceu? Irmãos, isso aqui é muito forte. Quando o coração decide ocupar a vida dele na palavra, coisinha se é difícil,
de eu largar, eu consigo superar. Não é que não é fácil não, é difícil, mas eu consigo superar e ter força para largar, porque o meu coração está ocupado na palavra de Deus, está me libertando. Isso vai ser manifestado a todos. Mateus 5,16, olha o que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Vida renovada precisa, eu mesmo, cuidar de mim, obedecendo o ensino. Agora vai doer um pouco. Sabe por que tem pessoas que não conseguem romper? Porque não cuidam dele mesmo. E por não cuidar dele mesmo, não deixa outros cuidar. Quando eu cuido de mim, outros vão ter acesso a mim, para me cuidar. Agora, quando eu não cuido de mim, não tem como outros cuidar, porque nem eu consigo cuidar de mim. Aqui. Aí a gente fica correndo atrás dos outros. Ei, não faz isso não. Aí o cara não consegue cuidar dele. Coisa simples para fazer. Não tem como Deus cuidar dele e nem colocar pessoas para cuidar dele, porque não tem como. Aí Paulo está dizendo: Timóteo, se você quer prosperar, cuide de você, que aí também você vai cuidar de outros. Mas cuide de você, porque você vai ser cuidado. Cuida. Como assim cuidar? Como assim cuidar de mim mesmo? Cuidar do quê? Cuidar do que é da doutrina, que é do ensino. E ele fala aqui, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, cuida de ti, se beneficiando a doutrina da palavra. Cuida, alimenta a tua saúde espiritual, cuida de ti. Irmão, não é que é errado você pedir oração, não é errado. Não é que é errado nós levantarmos um clamor com intercessão, pessoas, não é que é errado. Agora não é muito contraditório? Uma pessoa chega assim: pastor, ora por mim. Tá, e tu vai fazer o quê? Eu vou pular carnaval 24 horas, porque eu não quero nada com Jesus, mas ora por mim. Adianta alguma coisa aí? Ele não quer ser cuidado, ele não quer cuidar dele mesmo. Ora por mim. Ora por mim, mas eu não quero nada com Jesus. Mas ora, fala comigo assim: ora por mim. Aí a pessoa quer que a igreja ora por ele, mas ele não quer nada com Jesus, mas ora por ele. Aí eu não sei como é que Deus vai agir na vida de alguém que nem ele mesmo quer. Deus nunca vai agir. Deus nunca vai fazer nada. Pode ser o melhor pastor do mundo, o mais chamativo, o mais bonito, o mais cheio, o mais tocha, pode vir aqui e tal, soprar fogo, recebe fogo, não vai adiantar nada, se a pessoa não quiser. Quando eu quis Jesus, foi quando Jesus agiu na minha vida, foi quando eu quis Ele. E olha que eu passei o que passei, alguns conhecem meu testemunho, passei minha situação difícil, aí eu decidi querer Jesus. Foi quando Deus agiu na minha vida para transformar a minha vida. Até então, eu estava vivendo pela misericórdia. Aí, se eu quero cuidar da minha saúde espiritual, eu preciso obedecer o que me mantém espiritualmente saudável, que é a palavra de Deus. O Salmo 119, 101, diz o seguinte: afasta os pés de todo o caminho mau. Faz o quê? Afasta o pé. Tem gente que fica bem assim, ó. Aí fica brincando. Ele está sempre colocando um pezinho lá, assim, ó. Aí tem gente que vai, ao invés de fechar a porta para situações, ele deixa uma brechinha para ficar lembrando. Um tempo que eu pegava aquela ali, rapaz,
Gente boa demais, mano. Fica lembrando. Fecha a porta logo, irmão. Aliás, deixa Deus fechar. Porque se tu fechar é problema. Se tu fechar, tu vai fechar, deixar uma brechinha. Para ficar brechando. Por isso que a arca, quem fechou foi Deus. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Porque se o homem tivesse fechado, ele tinha deixado uma brechinha para ver. Uma coisinha, como é que estava o tempo. Tinha acabado. Um homem é assim. Mas quando Deus quer fazer, deixa Deus fazer. Não atrapalha Deus, não. E aí quando você deixa uma brechinha para ficar lembrando, tem gente que vai contar as presepadas dele, ele conta com alegria. Rapaz, eu bebia todo, rapaz, eu era assim, ó. Rapaz, eu era tempo bom, pegava muita mulher. Rapaz, não está convertido um cara desse, não. Tá, não. Não está, não. Precisa fechar. Precisa manter sua saúde espiritual. Irmãos, eu estou pegando a Bíblia. Eu preciso olhar para mim e falar, eu preciso obedecer o que me mantém saudavelmente. Agora entenda uma coisa, o reino de Deus é tão assim, forte essa questão de cuidar de ti mesmo, que as pessoas acabam confundindo essa coisa. Aí eu vou falar o que o Wagner ministrou quarta-feira. Tem gente que é o extremismo. Ele começa a cuidar da sua vida espiritual, aí ele começa a se afastar das pessoas, até da família, até da mãe e do pai. Se o pai não é crente, ele vai se afastar. Aí começa, não toque em mim não, que eu sou santo. Sai fora, sai fora. Aí tal, veste a roupa de crente, né, tal, muda a voz. E aí, mano, e aí, santo, tudo bom? E aí, santo, e tal. Aí começa a mudar até a voz, tá um jeito de ser. Ele acha que a aparência vai tocar alguma coisa. Irmãos, o que muda é o coração mesmo, o que está aqui dentro. Toda a tranqueiragem, toda a limpeza, Jesus começa a limpar. E aí quando você chega na casa de pessoa, teu parente que não é cristão, as pessoas vão te respeitar. Pelo fato de você ser um cristão. Agora se tem um crente meia boca, vão tirar onda contigo. Vão tirar onda contigo. Porque as pessoas não conseguem enxergar realmente a tua saúde espiritual. Porque não conseguem cuidar de ti mesmo. Ou seja, cuidar de mim mesmo é priorizar obedecer a palavra. A obediência, irmãos, a obediência continua. A obediência continua a me levar a me manter um cuidado a mim mesmo, aonde requer perseverança. Então, eu não estou pregando aqui uma coisa que é fácil de viver. É uma coisa que mantém perseverança. Quando ele fala aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí ele fala, persevera nessas coisas. O que é perseverar? É alguém insistente. Alguém que está continuando. Alguém que está difícil, mas está perseverando. Ele está insistindo, ele está indo, ele está perseverando em algo que ele acredita. Por que aqui as pessoas que morrem em avião? É porque eles acreditam. Eles acreditam. Então, no que eu acredito, eu vou até o fim. O que eu não acredito, que eu não estou disposto a morrer, eu vou ficar sempre mudando. Agora, o que eu acredito, o que eu quero, Jesus não voltou ainda, mas eu continuo perseverando, até Ele voltar. E se eu morrer, e Ele não tiver voltado, eu vou com Ele, vou para a glória, mas eu vou morrer perseverando no Evangelho, no nível de transformação. Por isso que Hebreus 10, 36 fala, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Está falando da volta de Jesus. Alcançar a promessa. Persevere. Tudo que você persevera, você alcança. Tudo que você persevera, na caminhada de perseverar, algo vai te ensinar alguma coisa. E a perseverança vai te levar a você tornar. Eu não sei se você já ouviu isso aqui. Rapaz, o que aconteceu? Que tu mudou da água para o vinho. O teu rosto é diferente. Quem já ouviu isso aqui? Eu escuto isso aqui direto. Pastor, tu é mais bonito agora.
O que aconteceu? Jesus, irmão. Irmãos, Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida e continua transformando. E eu preciso perseverar no que está me transformando. Caminhando para o final, uma vida renovada me mantém salvo para o arrebatamento e para aqueles que te ouvem, que corresponde o que você está falando. Então, uma vida renovada manterá salvo para o arrebatamento e para aqueles que estão me ouvindo, a qual vai estar correspondendo. E ele fala aqui, porque fazendo isto, te salvará, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Irmãos, o arrebatamento, Jesus vai buscar uma igreja que não está tentando ser salva, uma igreja salva. E se você não tem convicção da tua salvação, tiver em dúvida, Jesus volta, você fica. Agora, se eu estou em dúvida, se eu estou convicto, Jesus vem e eu subo, porque eu estou cuidando de mim mesmo, eu estou mantendo a minha salvação, e os que estão perto de mim, o que está ouvindo o que eu estou falando, está correspondendo. E eu encerro aqui dizendo: use a fé que mantém habilitado para não ser corrompido pelo mundo, mas sim sempre preparado para a volta de Cristo. É que não dá tempo, irmão, mas existem 3 tipos de fé. E a fé que eu estou falando é a fé que me mantém salvo. Tem gente que é curado, mas não é salvo. A fé que eu estou falando é do andar. A fé que vence. O que me tira, que pode me tirar da presença de Jesus. E em 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a fé para ter coisa, é a fé para ter transformação, a fé para andar com Jesus, a fé que toca em Deus e Jesus toca em mim, a fé que faz eu enxergar Jesus morando em mim. A fé que enxerga um ambiente como esse, existe um ambiente profético aqui. Jesus está aqui dizendo: eu quero curar, transformar quem quer ser tocado por mim. Se colocamos em pé em nome de Jesus.